Entre nossas famílias e que a disposição, Pai, em que temos para contribuirmos para o avanço e expansão do Teu reino. Que tudo seja feito, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça e nos dê sabedoria para que continuemos, Senhor, te adorando de acordo com a Tua vontade. Amém, Senhor. Pedimos isso na mediação de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. O evangelista Mateus Mota está com a palavra. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez, nesse dia que o Senhor separou para culto, para dedicarmos a Ele e podermos bendizer o Seu nome enquanto ouvirmos a Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe enquanto somos dispostos à Sua santa e gloriosa palavra. Convido os irmãos então que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos olhar esse capítulo 8, acho que durante alguns 5 domingos, se Deus permitir. Capítulo 8 de Romanos, que nos revela uma gloriosa esperança em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, nós queremos diante de Ti suplicar a Tua graça, a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor aplique cada verdade exposta essa noite ao nosso coração, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma, mas vivificados, Pai amado. Nós venhamos sair daqui, Pai, cheio de esperança, de que não há de fato nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Pai. Faz o Teu reino avançar nesta noite. Glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos, este é um dos capítulos mais queridos da carta de Paulo aos Romanos, pois fala de como o Espírito Santo ele atua em nossa vida, como ele nos guia, como que ele nos fortalece e nos enche de esperança e consola a nossa vida em meio às tribulações, e principalmente de como Ele nos dá força para vencermos o pecado e vivermos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Nestes versículos iniciais, no qual o apóstolo Paulo estabelece a verdade que será a base para todo o seu argumento dos primeiros 4 versículos, o qual é o alicerce que está firmado nessa própria afirmação do apóstolo no início do versículo 1. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou agora, pois, como lemos em nossa tradução, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a partir dessa declaração, desse fato, que então o Espírito de Deus, ele vem atuar em nós
de maneira eficaz e soberana. Meu objetivo aqui, irmãos, ao ler esses primeiros versos, expor esses versos essa noite diante de nós, é expor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente todas as implicações práticas que esse Evangelho traz, para que nos alegremos no Senhor, nos regozijemos diante dele, na graça de Deus que nos foi dada e na qual nós tenhamos esperança também neste mundo caído. Paulo vai fundamentar a sua argumentação toda basicamente nesse versículo 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma declaração maravilhosa. Não há mais condenação. Só que essa verdade a qual Paulo declara em plenos pulmões, irmãos, ela não se dá a todo mundo. Ela só se dá àqueles que de fato depositaram a sua fé inteiramente na pessoa de Cristo Jesus. Não é possível dizer a respeito de todos acerca dessa verdade, pois ainda pesa uma condenação justa de Deus sobre o mundo e sobre os pecadores. E a nossa geração proclama, veementemente esse versículo dizendo: já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, então, irmãos, é importante saber quem são aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles são aquele que Paulo menciona nos capítulos 1 e 2 dessa mesma carta. Eles são pecadores gentios e judeus que foram justificados pela fé em Cristo, conforme mostra também no capítulo 3 da mesma carta. Os que estão em Cristo Jesus são aqueles que, à semelhança de Davi, à semelhança do patriarca Abraão, andam nos passos da fé que teve também Abraão, como disse no capítulo 4, versículo 12. E que por fim receberam mediante a fé em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados. Como o apóstolo explica no capítulo 5, estes, pelo Espírito de Deus, são libertos do domínio da escravidão do pecado, como vimos no capítulo 6 também de Romanos, e não estão mais debaixo do domínio da lei, pois não estão vivendo mais sob escravidão. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus, em resumo de tudo que Paulo falou, desde o capítulo 1 até aqui. Essas palavras dizem respeito àqueles que, pela fé em Cristo Jesus, foram perdoados dos seus pecados e aceitos por Deus. Contra eles não há mais condenação. Condenação aqui, irmãos, a qual Paulo se refere, é aquele justo juízo de Deus contra o pecado. E é algo que cada ser humano deve temer, porque se não estivermos em Cristo Jesus, Deus, o Criador de todas as coisas, o juiz de todos os homens, que não nos conhece somente externamente, mas internamente, que conhece as intenções do nosso coração, o Todo-Poderoso, Ele tem em sua mão o poder de julgar com justiça e nos fazer eternamente infelizes com aqueles sofrimentos indizíveis no inferno por causa dos nossos pecados. Para aqueles que rejeitam o Evangelho de Deus, para aqueles que voltam-se, que viram suas costas para Deus e que desprezam a oferta de salvação dada somente em Cristo Jesus. É dessa condenação a qual Paulo diz que Deus nos libertou. É dessa condenação com a qual nós que estamos em Cristo não estamos mais submetidos. Não iremos mais receber o juízo de Deus, porque nós somos perdoados em Cristo Jesus. Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a condenação que paira, irmãos, sobre toda a raça humana. Neste mundo, o ser humano, ele já começa a sentir a ira de Deus, e depois da morte, ele enfrenta essa ira de maneira mais profunda, por meio da condenação eterna, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Pois bem, essa condenação, irmãos,
irmãos, não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tem o teu nome arrolado aos céus, você não está mais sob condenação. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode tirar você do céu. Nada pode tirar você dessa esperança gloriosa de que você de fato tem a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa, irmãos, é a declaração que abre o capítulo 8. Essa é a maior bênção que uma pessoa pode receber neste mundo, e dormir nessa noite sabendo que já não paira sobre ele a condenação daquele que é todo poderoso, de que de fato nós somos aceitos por Deus, de que o castigo que era sobre nós, Cristo Jesus recebeu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Certamente, talvez, algumas das pessoas dariam qualquer fortuna, ou fariam qualquer coisa para ter esse privilégio, embora ele seja oferecido gratuitamente por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há nada que você possa oferecer a Deus para ter. Você precisa crer somente. Você precisa se entregar a Cristo inteiramente, de todo o coração, com arrependimento e fé genuína. Sob esse não paira mais a ira de Deus. Sob esse não há mais condenação. Ele tem a convicção de que, se ele deixar esta vida, ele estará diante do Senhor como seu filho, como aquele que de fato obteve a promessa pela fé e que andou nos passos dos patriarcas, daqueles que também foram salvos pela fé. Observe, irmãos, que Paulo começa a passagem dizendo: agora pois, ou portanto agora. Quando ele utiliza agora, ele está fazendo aqui um contraste entre a situação anterior do não convertido e a situação atual daquele que é crente em Jesus. E a situação anterior, como relata no capítulo 7, que trata da situação do ser humano que está debaixo do jugo da lei de Deus, que é condenado por ela e se vê incapaz de obedecer, ou seja, de fazer o bem que ela determina, que ela exige. Ele faz o mal que ela proíbe. Nós somos incapazes de cumprir o menor que seja dessas exigências de Deus. Essa era a situação anterior do ser humano. Essa é a situação anterior daqueles que creram em Cristo e que o têm como seu único e suficiente Salvador. Porque agora ele está em Cristo Jesus e essa condenação já não existe mais. Por isso que Paulo diz: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma verdade tão simples, tão clara diante dos nossos olhos, mas muitos crentes são como um certo homem pobre que tinha um sonho de fazer uma viagem marítima, mas que era muito caro, e que ele ainda é jovem, trabalhou durante toda a sua vida, durante 20 anos, para custear essa viagem marítima e comprar o ingresso dessa viagem marítima. Ele consegue comprar esse ingresso, ele vai participar dessa viagem marítima. Só que ele percebeu que a única coisa que ele levou foi pão com amendoim na sua mala, para passar 7 dias nessa viagem marítima. Ele chegou o primeiro dia, a brisa do mar, o vento sobre o rosto, ele valeu a pena cada centavo guardado. Valeu a pena cada momento que eu me esforcei para estar aqui nessa viagem. Chega o segundo, terceiro dia, aquele amendoim e o pão não passa a ter o mesmo gosto, já passa a ter um gosto ruim. E então começa a acabar o amendoim e ele passa a ver as pessoas, os garçons passando com bandejas em frente à sua cabine, com comida, né? E comida em abundância, comida boa. E aí ele passa a ficar inquieto. Já no quarto dia ele não aguenta mais. Ele para aquele garçom e diz, e o indaga: Senhor, como é que eu faço para ter essa comida? E aí ele diz: você não leu no verso do bilhete que está inclusa a viagem e também a comida, a hospedagem? Ele passou 4 dias comendo pão com amendoim
não sabendo que a alimentação também era inclusa. Essa, irmãos, é uma realidade que pinta muito bem a nossa condição hoje. Tem crentes passando fome espiritualmente, com o pão vivo debaixo do seu nariz, a palavra de Deus. Tem crente sofrendo espiritualmente porque não se alimenta da palavra, não se alimenta do Evangelho, do pão vivo que desceu do céu, com o qual Ele não comprou para nós o céu somente, mas todos os benefícios, toda a herança de Cristo Jesus também pertence àqueles que creem no seu nome e que o têm como seu único e suficiente Salvador. Então Paulo não está dizendo que daqui a pouco, daqui um mês, daqui um ano, talvez você vai se livrar dessa condenação. Não, ele está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que creram de todo o coração no Senhor Jesus. E essa, irmãos, era a nossa situação anterior, antes de conhecermos a Cristo. Vivíamos sob o jugo da lei, do pecado, vivíamos segundo o nosso próprio coração e percebemos a nossa incapacidade de obedecer a Deus. O portanto aqui de Paulo, no início do versículo 8, ele aponta especificamente para o versículo 25 do capítulo anterior. Veja comigo o que ele diz no verso 24 do capítulo 7. Paulo diz que aquele homem que estava sob a lei, ele faz o quê? Desventurado homem que eu sou. Numa tradução ele veio, desgraçado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O homem naturalmente geme debaixo daquilo que a lei exige, porque ele percebe a sua incapacidade pela sua própria experiência. O portanto de Paulo aqui no início do capítulo 8 aponta para o verso 25, onde aquele homem que geme debaixo da lei de Deus grita: desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas então no versículo 25 é como se Deus estivesse soprando no ouvido desse homem que se vê desventurado, que se vê como um desgraçado, como alguém perdido diante de Deus, onde o verso 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A resposta aqui, irmãos, aqui vemos o verso 1 acerca desse portanto, está exatamente aquilo que Paulo já havia apontado no versículo 25 do capítulo anterior. Que aquele homem que outrora condenado pelo seu pecado, desventurado por causa do seu pecado, agora ele tem plena liberdade diante de Deus. E aquela condenação que pairava sobre a sua cabeça como filho da ira, ele foi absolvido pela fé em Cristo somente. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A resposta é bem clara, de Paulo. O motivo de não estar mais condenado é o Senhor Jesus Cristo. Agora, portanto, por causa do que Cristo fez por mim, por você, já não há mais nenhuma condenação de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. Essa declaração que temos diante de nós é um resumo do Evangelho, que por sua vez é de fato a boa nova para pecadores como nós. O Evangelho não é para pessoas formalmente bem-sucedidas. O Evangelho não é para pessoas que se acham são, não é para o doente. O Evangelho são para aqueles que veem a sua necessidade. Jesus diz isso: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes, eu vim para aqueles que enxergam a sua miserabilidade, a sua necessidade de Deus. E eu vim para reatar essa paz de vocês com Deus, para dar a vida eterna àqueles que creem no seu nome. Nós vemos então aqui a forma pela qual Deus nos livrou dessa condenação no versículo 2. O apóstolo Paulo ele explica por que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já havia dito e deixado bem claro que é por causa de Cristo, nos versos 25 do capítulo 7. Mas agora ele expande esse pensamento e diz que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
nos livrou da lei do pecado e da morte. E aqui a palavra lei, ela tem de ser entendida não como a lei de Moisés, a que Paulo se refere no versículo 2, mas como uma norma, como um princípio, como uma regra. Paulo fala de duas delas aqui, a saber, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte, como é relatado no versículo 2. Nós vamos então analisar o porquê aquilo que Paulo chama de a lei do pecado e da morte, que está no final do versículo 2, onde ele diz, no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que vem a ser essa lei? O que vem a ser essa lei a qual Paulo se refere aqui no versículo 2? Deus, irmãos, ele estabeleceu uma regra, uma norma, que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário do pecado, como diz Jesus, é a morte. Quem quebrar a lei será condenado à morte física, espiritual e também eterna, e sofrerá o inferno por toda a eternidade. Essa é a lei do pecado e da morte. Essa é a norma, a regra com a qual toda a raça humana está sujeita, está submetida, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, pois já não há nenhum justo, nenhum sequer. Então essa lei que Paulo se refere aqui no versículo 2, é exatamente essa lei em relação a essa norma de Deus, essa regra de Deus, em relação à morte espiritual do homem, pela quebra do mandamento. Mas ele disse o versículo 2 dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa é outra lei que Deus estabeleceu, outra norma, outra regra. Deus determinou que mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez por nós no Calvário, o Espírito Santo aplique, impute, transfira àqueles que são de fato filhos de Deus, aqueles que receberam os méritos de Cristo pela fé, quando creram no Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador, de modo que essa pessoa receba vida. Por isso que Paulo diz, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa lei do Espírito, a qual é concedido vida em Cristo Jesus, que nos livra da primeira lei, que é a lei do pecado e da morte, isto é, o Espírito de Deus, ao aplicar na minha e na sua vida os benefícios da morte de Jesus na cruz, liberta-nos do poder da lei do pecado e da morte. E é exatamente o que Cristo faz na cruz do Calvário. Existe uma substituição. É como se Deus fizesse uma transferência, Jesus fizesse uma transferência, assumindo os nossos pecados e depositando em nossa conta a sua obediência. Se nós vamos para o céu, é por causa dos méritos de Cristo. Se nós temos o nome arrolado no livro da vida, é porque há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar de condenados e nos deu a salvação, a vida eterna. Cristo nos libertou da lei, da morte e do pecado. Observe, irmãos, que ele coloca isso no passado, a lei do Espírito da vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Esse livrou aqui, que ele se refere a dois momentos, na verdade. O primeiro diz respeito a um passado distante, há 2000 anos atrás, quando Deus levou a seu Filho à cruz, em meu lugar, para pagar a culpa do meu pecado. E o segundo trata de um passado mais recente, quando o Espírito Santo aplicou isso à minha vida. Quando o Espírito aplicou aqueles benefícios, aquelas benesses, os méritos dele na minha conta, espiritualmente falando. A sua justiça foi imputada em nós pela fé quando cremos. É como o Espírito de Deus me chamou você e aplicou à nossa vida aquilo que Cristo fez
há 2000 anos atrás por nós, onde você nasceu de novo, recebeu vida, teve os seus pecados perdoados, foi regenerado, justificado, transformado em filho de Deus e libertado da lei, do pecado e da morte. Portanto, então agora nós sabemos que não mais seremos entregues à morte eterna ou ao inferno por causa do pecado, pois essa lei ela não pode ser mais determinante em relação a nós, porque nós estamos sob a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque cremos naquilo que Jesus fez no nosso lugar, na sua morte na cruz. E o Espírito de Deus, hoje, quando ouvimos o seu Evangelho, ele aplica essa verdade ao nosso coração, fazendo com que nós sejamos assim, então, perdoados, purificados dos nossos pecados. O Espírito Santo, pela aplicação dos méritos de Cristo, irmãos, ele traz vida aos pecadores e nos livra dessa consequência eterna do pecado, daquele sofrimento eterno que nós iríamos enfrentar, separados de Deus. Mas o Senhor Jesus, amorosamente, de forma graciosa e com braços estendidos, se entregou naquela amarga cruz, não fazendo caso da ignomínia, como diz o próprio profeta. Ele nos amou e nos amou até o fim. E essa é a causa pela qual essa verdade repousa sobre cada um de nós. Essa é a causa pela qual eu e você podemos dizer piamente, podemos dizer verdadeiramente com toda a convicção, que não há nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus, aquele que crê em Cristo Jesus. É por isso então que Paulo pôde afirmar no verso 1: agora já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. É porque não há mais. E por que não há mais condenação? Porque Deus determinou que o Espírito Santo aplicasse os méritos de Cristo ao seu povo, dessa maneira então livrando-nos da lei do pecado e da morte, isto é, da condenação eterna, da morte eterna. Mas como que essa libertação pode ser possível? Porque a dívida era eterna. O pecado em relação a Deus, que é santo, deve ser punido de forma eterna. Como Deus pôde fazer isso? Com base em que Deus pôde fazer isso? Ele não seria injusto salvando pecadores e não aplicando a sua justiça? Romanos 8,3 começa explicando isso muito bem, né? Quando ele diz, Romanos 8,3: porquanto que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Primeiro que nessa passagem, no verso 3, para entendermos o que Paulo está dizendo, é necessário explicar o que ele diz no início do versículo, que para a lei era impossível, visto que se achava enferma por causa da carne. A lei de Deus aqui, mais especificamente, é os 10 mandamentos a que Paulo se refere. Ela não podia fazer coisa alguma para nos justificar. O ser humano não pode fazer nada diante da lei para se tornar justo, porque nós já somos pecadores por natureza. E a lei, o que ela faz é revelar o nosso pecado, detalhar o nosso pecado, apontar o nosso pecado diante de Deus, pela nossa própria consciência. É impossível nós, de alguma forma, nos justificar diante de Deus pelo nosso próprio esforço. Não podíamos fazer justamente nada para nos libertar do pecado, para que nós pudéssemos ter essa vida e fugíssemos dessa condenação e sair dessa escravidão. Pelo contrário, essa lei, ela realça o nosso pecado. Essa lei, como diz os próprios mandamentos, revela a condição pecaminosa de cada um dos nossos corações. Assim, então, a lei, ela não pode dar vida, porque ela cobra obediência, que é impossível para pecadores como nós.
e uma obediência perfeita. Então ela não pode dar vida, libertar, ela não pode salvar, a lei não pode redimir o pecador, ela não pode nos livrar da morte eterna. É simplesmente impossível para a lei fazer isso. O problema não está na lei, irmãos, porque a lei de Deus é pura, boa e santa. O problema está em nós, que somos pecadores. E é exatamente por isso que Paulo diz que é impossível a carne por causa que ela estava enferma. O problema em si não é a lei de Deus, porque ela é santa, justa e boa. O problema é que a lei é espiritual. Eu e você somos carnais. O problema é que ela é perfeita e nós somos imperfeitos. O problema é que ela é boa e nós somos naturalmente ruins. Por isso Paulo diz que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne. Deus fez isso por nós, enviando o seu Filho em semelhança de carne, para que pudéssemos ter então a vida eterna. Mas que carne é essa? É a carne humana. É como se Paulo estivesse falando em uma figura de linguagem e mostrando a pecaminosidade de cada ser humano. Trata-se de uma figura de linguagem que Paulo se refere, uma metáfora que Paulo usa sempre em sua carta em todo o tempo. Ele usa a palavra carne para se referir à nossa pecaminosidade, ao nosso pecado, à condição do coração do homem caído diante de Deus. O segundo ponto em relação ao versículo 3 é que o que a lei não podia fazer por causa da enfermidade do pecado em nós, Deus então fez, enviando o seu Filho Jesus. Assim, aquilo que era impossível para a lei, Deus o fez. Ele enviou o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, porém sem pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, na carne de Cristo, na pessoa de Cristo. Por isso que Ele assume o nosso lugar naquela cruz. Esse foi o plano e o caminho de Deus para a nossa redenção. Jesus não pecou como nós. Jesus não tinha pecado como nós, porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele morreu por causa do nosso pecado. Jesus morreu naquela cruz porque Ele carregava o meu e o seu pecado. As nossas transgressões e iniquidades eram sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo diz que Deus fez tudo isso a fim de que a demanda da lei se cumprisse em nós. Mas qual é essa demanda da lei? E por que Deus deu a lei à raça humana? O que ela expressa? A lei, ela expressa, irmãos, a santidade de Deus. A lei expressa aquilo que Deus exige de cada um de nós, como obediência perfeita. Ela expressa o caráter perfeito de Deus, justo e bom, e demanda que todas as suas criaturas se submetam a Ele em obediência à sua vontade. Então a resposta está naquilo que acabamos de ver no Romanos 8,3. Em Cristo Jesus, Deus cumpriu plenamente cada exigência da lei. Cristo foi castigado em nosso lugar, sofreu a penalidade da lei, experimentou a morte em nosso lugar. Ele mesmo havia cumprido essa lei durante o tempo em que andou entre nós. Aliás, entre os discípulos aqui neste mundo, em forma humana, de modo que a exigência da lei se cumpriu em nós, por meio do nosso representante, Jesus Cristo, quando Ele estava morrendo naquela cruz do Calvário. Paulo explica isso muito bem em Romanos 5,12. Ele fala do primeiro Adão, naqueles em quem toda a raça humana caiu, aquele que pecou, e o segundo Adão, que é Cristo. E é nesse que nós estamos representados. É em Cristo Jesus que os eleitos, que os filhos de Deus estão representados. Então Deus cumpriu plenamente a exigência da lei em Cristo Jesus. E por isso assim é possível para aquele que crê em Cristo
está isento de condenação e ter a vida eterna e ter a salvação da sua alma. Mas talvez você pode se perguntar ao ver isso: mas o que tudo isso, irmão, se relaciona comigo? Pode parecer apenas que é uma teologia, né? Ou ensino teológico. Mas a finalidade de toda teologia é nos conduzir à prática, é experimentar aquilo que é ensinado. Porque se você entender bem essa verdade, se apropriar dela como um filho de Deus, verá os efeitos disso na sua própria vida. A vida não será tão penosa como é para muitos. Tem pessoas que não conseguem nem perdoar a si próprias. Tem pessoas que não conseguem se desvencilhar da acusação da sua própria consciência. Tem pessoas que parecem que o pecado, ele faz isso, né? Persegue-nos todo dia. Mas ela olha muitas vezes e parece que é impossível Deus quitar a sua dívida. Não é impossível. O que eu fiz? Nós falamos isso diante do Todo-Poderoso. O que eu fiz não tem perdão. Mas eu digo, irmãos, pela palavra de Deus, que não há poço tão profundo pela qual nós nos encontremos, que a graça e a mão de Cristo estendida não nos alcance. Não existe vida tão arrasada, perdida, menosprezada por causa do pecado, pela qual Deus não possa intervir e reatar e trazer a paz àquelas consciências atribuladas por causa do pecado. Tem pessoas que fizeram coisa há anos, mas que ainda sua consciência o perturba. Deus está dizendo: eu perdoei você em Cristo. Não é aquilo que nós dizemos acerca de nós, mas é aquilo que Deus diz acerca de nós em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo, não há condenação nenhuma. Mas, irmão, aquele estuprador, aquele matador, se ele crê de todo o coração, Deus o perdoa. Porque muitas vezes nós achamos bons, né? Mas o seu coração é tão ruim quanto o de um estuprador e de uma adúltera, de um roubador. Se Deus soltar as rédeas, você faz pior ainda. Essa é a condição do homem. Por isso que Paulo diz: para que toda boca se cale e seja Deus somente verdadeiro. O que nós precisamos fazer desesperadamente diante da oferta do Evangelho é nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus rapidamente com arrependimento e fé verdadeira. E eu creio piamente, como o próprio Jesus disse, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que se entrega a mim, aquele que confia em mim como o único e suficiente Salvador, esse tem a vida eterna. Seus pecados são cancelados, sua dívida é quitada, seu nome é rolado aos céus, e ele tem a salvação da sua alma. Não foi assim com o ladrão na cruz? Para alguém ser crucificado no primeiro século, a mando de Nero, ele teria que, no mínimo, ter cometido homicídio, tirar a vida de alguém. E era exatamente talvez o que aqueles ladrões, né, pelo crime que eles haviam cometido, não sabemos o qual, foram crucificados. Mas Deus é tão misericordioso que à beira da morte, isso nós não podemos usar como norma, né? Não, só vou servir a Deus quando eu estiver morrendo, quando eu estiver na beira da morte. Mas Deus é tão misericordioso que assistiu aquele ladrão na cruz e que o perdoou. Jesus disse: tu não vai estar comigo daqui um mês na eternidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no céu. Hoje mesmo estarás desfrutando de todas as benesses que eu ofereço, que Cristo oferece por causa dos seus méritos. Então, por que nós dizemos que nós não podemos ser perdoados, enquanto que o próprio Deus declara em sua palavra que aquele que se arrepende e crê em Cristo, os seus pecados são perdoados? Não seja como aquele homem que, desejoso a fazer essa viagem marítima, passava fome, com um ticket no qual dava a ele todos os benefícios daquela viagem. Não seja um crente que sofre fome espiritual com a palavra de Deus nas mãos, mas rogue ao Espírito Santo a que alimente o seu coração verdadeiramente, continuamente, pelas Escrituras,
pelo Evangelho. Toda coisa que você for lidar em sua vida, lide no contexto do Evangelho. Lide no contexto da graça de Deus. Ah, mas aquela pessoa não merece, ela tem que ser. Ah, o que Jesus fez por ti? Como que Deus te tratou? E exatamente o que Deus exige que nós tratemos uns aos outros. Como o próprio Deus nos tratou e nos amou. Mesmo nós não merecendo, Ele enviou seu Filho a este mundo para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação da nossa alma. E se você crê nessa verdade, se você creu em Cristo, ou crê em Cristo hoje, não há mais condenação para você. Porque não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e que seu amor reine em nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos entoar o cântico ao Senhor em resposta à palavra de Deus. Vamos louvar o hino 305, a voz do Evangelho, 304. 351? Não, a voz do Evangelho. Vamos todos louvar o Senhor então.